Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia dessa noite. É sempre um grande prazer para nós poder estar aqui, conversar um pouquinho, refletir em torno dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Essa casa é uma casa que sempre nos acolhe com muito amor, né, a todos nós, e é motivo de muita gratidão poder estar aqui. Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu queria convidar a todos que nesse momento possamos nos sentar confortavelmente, respirar fundo, fechar os nossos olhos, nos sentir presentes no aqui e agora, inteiros aqui, com a cabeça aqui e com o coração, buscamos Jesus, nosso querido e amado Mestre, agradecendo a Ele pela oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de fazermos essa pausa entre tantas atividades para conversarmos, para refletirmos acerca daquilo que Ele nos ensinou. E para isso pedimos que Ele nos abençoe, que Ele esteja conosco nesta reunião de hoje e que nosso coração e a nossa mente sejam um terreno fértil para as sementes do Evangelho que nelas serão semeadas na noite de hoje. Que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um capítulo do livro Vinha de Luz, né, o capítulo número 105, cujo título é Paz do Mundo e Paz do Cristo. Esse livro, que foi escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, a gente já conhece muitos desses livros, né, da coleção Vinha de Luz aqui, a gente trabalha essas mensagens com muita frequência nas nossas palestras, e algo que a gente sabe é que ele sempre começa com um versículo tirado do Evangelho de Jesus. Ele retira um pequeno trecho e nos coloca, nos constrói uma grande reflexão acerca do tema proposto. Então, falando de paz do mundo e paz do Cristo, eu queria que a gente começasse conversando refletindo, na verdade, acerca do nosso aprendizado humano. Como é que será que nós, seres humanos, aprendemos? Nós aprendemos armazenando uma série de informações, né? Então a gente percebe algo do nosso ambiente exterior, arquiva uma informação ligada àquilo. E quando a gente depois percebe algo diferente, a gente começa a fazer comparações. Então, o aprendizado humano, ele é muito pautado nas comparações. A gente compara para entender, compara para aprender, compara para determinar o valor, e a gente vai comparando, a gente vai armazenando informações e comparando situações, e assim nós vamos nos construindo, né? Nós vamos amadurecendo e aprendendo acerca da vida, acerca de nós mesmos, acerca do mundo à nossa volta. A gente vai crescendo a partir desse armazenamento e das comparações. Por que eu quis introduzir isso antes de qualquer coisa na nossa conversa de hoje? Porque o versículo que foi escolhido por Emmanuel para começar a nossa reflexão, o título da nossa palestra, começa por uma comparação, né? O título era A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. E nós vamos fazer uma comparação acerca desse tema hoje. Lá no Evangelho de João, tem uma fala de Jesus em que ele nos diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, essa é uma das últimas falas de Jesus para nós, né? Para os seus discípulos, na verdade, quando Jesus está preparando aqueles discípulos para um momento de extrema dificuldade que virá a seguir, né? Ele está explicando para eles sobre momentos difíceis que vão chegar, mas dizendo que ele deixa àqueles que abrem o seu coração para ele a paz dele, a paz do Cristo. E depois
ele diz que existe uma forma diferente entre essa interpretação do que vem a ser a paz. A paz do mundo é diferente da paz a que Jesus se referia naquele momento. Então, ele nos dá como presente, né, como herança, a paz. Mas é uma paz diferente, não é a mesma paz com a qual estávamos acostumados a ter contato a respeito do que tínhamos aprendido no mundo. A paz do mundo é uma coisa, a paz do Cristo é uma outra coisa diferente. Então, para aquele que, se percebendo com a intenção de seguir ao Cristo, se percebendo cristão, ele precisa ter a concepção de que a paz que Jesus nos deixa não é a mesma paz que ele está acostumado a pensar acerca dos valores do mundo. E quando a gente diz aqui valores do mundo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando principalmente dos valores ligados à matéria, porque o nosso mundo é um mundo material. Nós somos seres espirituais, mas mergulhados numa experiência material. Nós vivemos num mundo de matéria, nós temos um corpo material, nós dependemos da matéria para sustentar o nosso corpo e, como estamos ainda num estágio de evolução espiritual relativamente pequeno, o nosso planeta ainda é um planeta de expiações e provas, então é um começo de aprendizado. O valor que nós damos a essas coisas materiais, ele é demasiadamente grande, mas naturalmente grande. Nós estamos começando a aprender. Quando Jesus vem ao mundo para nos deixar um novo padrão de ensinamento, né? Jesus vem literalmente enxertar a humanidade com uma nova concepção a respeito do que vem a ser Deus, a figura da divindade e do que ela representa na nossa vida. Então, a gente chama isso de uma enxertia de amor na humanidade. Jesus nos vem trazendo novos parâmetros. Então, quando ele nasce lá no meio do povo judeu, que já tinha a concepção do Deus único, aquele povo, né, os judeus, eles já concebiam que existia Deus e que Deus era uno. Mas o que predominava na compreensão deles até ali era a imagem de justiça ligada à figura de Deus. Então, Deus era, acima de tudo, justo. E a justiça era defendida com muita ênfase, com muita força, com muito rigor. E Jesus, quando vem, nos vem dizer desse mesmo Deus, mas sob uma ótica um pouco mais ampliada. E ele nos diz que sim, Deus é justiça plena, justiça pura. Mas não é só isso. Deus é muito mais que isso. E ele faz então uma comparação e diz que Deus é o nosso Pai. Porque a figura do Pai, para nós humanos, é uma figura de alta representatividade. De uma representatividade de justiça, inclusive. Mas não só. Não só justiça, também amor. Então Jesus vem trazendo esse paralelo e nos dizendo que somos filhos do amor, que somos frutos do amor e que, para além da justiça, Deus, esse Pai, é amor, é misericórdia. E muito mais que isso, além de justiça, amor, misericórdia, ele é onisciente, onipresente, tudo sabe, tudo pode, em tudo está. Então isso amplia muito a compreensão, né, o ponto de partida para a gente compreender Deus no nosso coração. Jesus vem fazendo comparações e Emmanuel aqui, ao resgatar esse versículo, ele também vem trazendo a ênfase para o que era a comparação, que Jesus nos convida repetidamente a fazer, ou seja, Jesus nos convida a aprender a partir de novas perspectivas,
a olhar por outros ângulos, a ampliar a nossa percepção, a nossa compreensão e mudar o valor primordial da nossa vida. Então, Jesus, que já era anunciado há muito tempo pelos profetas, era esperado pelo povo judeu, né, vem como grande salvador daquele povo. E o que se espera para alguém profundamente apegado aos valores da matéria num salvador? Uma figura de força, né, uma figura que vai ter poder e que através desse poder vai conquistar o mundo. Mas Jesus começa a ensinar então a todos nós que o seu reino não é deste mundo. Muitas vezes a gente vê Jesus falando durante o seu processo de pregação, de ensinamento, que o meu reino não é deste mundo. E essa fala, eu vos dou a paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá, tem a ver com essa premissa. Porque o reino o reino onde Jesus reina, não é o do mundo da matéria, é um outro reino. Jesus nos traz essa percepção da continuidade da vida e da espiritualidade do ser de uma forma muito contundente. Então, ele nos convida mesmo a mudar de perspectiva para compreender de uma forma diferente o que vem a ser a paz. Jesus nos deixa uma série de orientações, mas em todas elas a gente vai percebendo que a paz do Cristo não é um alvo exterior a ser atingido. Muito pelo contrário, ele é um estado interior da alma, algo a ser sentido dentro de nós. Ter paz, segundo o ensinamento cristão, não é estar bem, estar em paz, segundo os valores do mundo. É algo muito diferente. E a gente tem uma figura do Evangelho que passa por uma vivência muito consistente, muito profunda, nos mostrando, exemplificando um pouco disso, que é a figura de Paulo de Tarso. Não sei se vocês já leram o livro Paulo e Estevão, é um livro fantástico, né? Também da psicografia de Emmanuel, que vale muito a pena ser lido. Para quem gosta de ler, tem um pouquinho de disposição para isso, talvez seja um dos melhores livros que eu já li na vida, é fantástico mesmo. Né? Mas a gente conhece um pouco da história de Paulo pela Bíblia e conhece alguns detalhes a mais através do livro Paulo e Estevão. E a gente vê na figura de Paulo, então, um emblema de tudo aquilo que Jesus nos fala. Né? Paulo era um judeu, um jovem, brilhante, bem nascido, de uma família com muita estrutura, bem criado, uma mente fantástica, e ele já era do Sinédrio, né? Então ele era um daqueles que estava sendo preparado para o exercício de poder, junto aos homens, junto à religião de seu tempo. E o coração de Paulo, ele era profundamente ligado a servir a Deus. Era um coração que realmente se empenhava nesse sentido. Mas a educação de Paulo, até ali, até um determinado momento, que eu vou citar aqui com vocês, ele tinha sido educado segundo os valores do que concebíamos no mundo, inclusive no contexto da religiosidade daquele tempo. Então, o povo judeu era um povo muito religioso, mas num processo inicial de espiritualização. E aí a gente vai vendo que tem diferença entre uma coisa e outra. Né? A religiosidade daquele momento da nossa humanidade, daquele povo, do povo judeu, era mais conectado à força, poder, justiça, né? A esses valores ligados ao mundo. A religião, ela era também a principal órgão
político, né, de gestão, de organização sistemática, e Paulo estava no topo da hierarquia possível para a sua faixa etária, quando começa a saber das pregações do Cristo, e começa a, Paulo, enquanto Saulo ainda, naquele tempo, entendia que aquilo que Jesus pregava afrontava tudo o que ele tinha aprendido acerca de Deus. Então, ele foi um ferrenho combatente contra as ideias cristãs. Ele não concebia, ele não conseguia perceber, pelos referenciais que ele carregava consigo, de que Jesus falava daquele mesmo Deus, mas ampliava o conceito. Como ele estava apegado a um conceito rígido da figura da divindade, era para ele impenetrável o coração para tudo aquilo que Jesus ensinava. E Paulo então começa, como uma figura do Sinédrio, a perseguir os cristãos. Em particular, tem todo um evento que acontece com a figura de um outro jovem brilhante, que era Estevão, e que aí eu não vou ficar falando tanto aqui do livro, mas existe um problema ali muito sério, porque, enfim, Paulo acaba por condenar Estevão, que era um cristão, e Estevão vai ser apedrejado por conta disso. Mas mesmo durante esse momento, que era o cume de uma desgraça humana, né, você ser condenado à morte publicamente por conta dos seus valores, aquele jovem, Estevão, carregava consigo paz de espírito. E para Saulo aquilo era inconcebível, né? Ele tinha sido humilhado, ele tinha sido julgado, condenado, estava sendo morto, e ainda assim conseguia sentir uma paz que ele, Saulo, tanto buscou ao longo da vida até ali, mas que nem tendo atingido os cumes do que se podia para aquela época e para o seu contexto, ele conseguia sentir o seu coração em paz. Então, enquanto Paulo se dirigia a Saulo até então, né? Enquanto Saulo se dirigia a Damasco, pensando muito em tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha acontecido com Estevão e toda aquela cena, e tem outros detalhes aí bem interessantes da história, e pensando sobre outros cristãos que também sentiam uma paz que ele só conseguia invejar. Pessoas simples que muito pouco haviam conquistado dentro dos valores do mundo, mas que pareciam haver conquistado aquilo que ele mais almejava, porque o desejo daquele coração que queria servir a Deus era o desejo de sentir essa mesma paz. E nessa estrada para Damasco, eis que Saulo encontra-se então com o próprio Cristo. Então esse é o encontro de Saulo de Tarso com Jesus na estrada de Damasco, em que Jesus pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele diz a Saulo: pare de se debater entre os espinheiros, pare de se debater nos aguilhões, pare com essa luta ligado ao mundo externo. Nesse momento, chocado por aquele encontro, né, muito emocionado por tudo aquilo que viveu nesse encontro com Jesus, a resposta daquele grande coração de Saulo é: Senhor, o que queres que eu faça? Então, um coração que se dobra frente à verdade que se lhe impõe naquele momento. E o que acontece com Saulo depois disso? Será que ele passa a viver em plena paz? Não é bem assim, né, gente? O primeiro presente que Saulo tem depois de encontrar com Jesus é ficar cego. Ele passa 3 dias cego, num grande símbolo do nosso evangelho para nós, para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão. E ele segue para Damasco para que depois possa se encontrar com outras figuras que vão lhe prestar auxílio. Mas eu quis falar dessa cegueira aqui agora porque ela é simbólica para nós. Porque naquele momento,
com a cegueira para o mundo externo, Saulo é obrigado a fazer um profundo mergulho no seu mundo interno. Já que o desejo do coração dele era uma construção de paz, o primeiro lugar a visitar é o nosso coração. É aquilo que nos habita. É aqui dentro que nós vamos ter que construir. Então, Saulo se fecha para o mundo para começar a se abrir para si mesmo, para dentro do coração, onde ele vai poder construir, então, os alicerces daquilo que o levará aonde ele quer ir, né? Chegar até onde quer ir, que é essa vivência da paz. Depois disso, muitos eventos se sucedem, né? Ele vai para o deserto, se recolhe e começa a perder tudo aquilo que ele tinha galgado frente às construções do mundo. Então ele deixa de ser valorizado junto aos seu próprio pai o renega, e uma série de acontecimentos que vão fazendo com que ele, gradativa e paulatinamente, se desapegue desse mundo exterior para construir uma fortaleza agora interior, até que ele consiga chegar na tão desejada paz, aquilo que ele, com o coração tão leal, pedia a Deus para que fosse construído, para que ele pudesse experimentar. Lembremos-nos então, a paz do Cristo é um estado interior da alma, algo a ser sentido dentro de nós. A gente segue com Emmanuel, então, que vem nos alertar nessa mensagem dizendo: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. São coisas diferentes. O que é estar em paz segundo o mundo, né, gente? Tem uma frase que é ótima para nos fazer olhar para isso, né? Quando a gente fala, me deixe em paz. Olha que movimento interessante. Me deixe em paz. A gente repele algo de fora, tentando conservar algo aqui de dentro. Mas desde quando alguém pode nos dar paz, nos deixar em paz ou nos tirar a paz? Desde quando? Desde aquele momento que você passa a escritura para que alguém possua a sua paz. Se ela for sua e só você tem domínio sobre aquilo, ninguém pode tirar mais. Por mais que o mundo lute, não são capazes de atingir. Então, toda vez que a gente pensa que alguém está, a gente tem nossas frases, né? Nos infernizando, nos atormentando, não nos deixa em paz. Isso significa que eu fui lá e passei uma autorização para alguém que está de fora zelar pelo meu patrimônio interior, um dos patrimônios mais preciosos que temos. Mas a gente não vê assim, né? A gente não está treinado para olhar as coisas por esses pontos de vista e às vezes acaba acreditando que o outro pode me deixar em paz ou me tirar a paz. Não pode. Só eu tenho esse poder realmente. É claro que nós nos influenciamos, né, gente? Não me falta bom senso para entender que sim, a gente trabalha em vias de mão dupla, então a gente tanto contamina os outros quanto é contaminado. Porque nós ainda estamos nesse momento, né? A gente é influenciado, influencia um ao outro o tempo todo. Mas a construção primordial do nosso coração, essa é nossa. Emmanuel segue dizendo que a calma no plano inferior pode não passar de estacionamento. Estar em paz, segundo os olhos da matéria, pode muito frequentemente significar um estado de risco para nós. O risco de estarmos estacionados, estarmos parados, pararmos de construir. Então é por isso que a nossa amiga dor é algo tão frequente na nossa vida. Porque quando tudo começa a ficar muito paradinho, às vezes é ela, a dor, que nos convida a movimentar,
para seguir com a nossa construção, com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento, com o nosso, enfim, com o nosso treino de bem viver, né? Mas ela não é a única ferramenta disponível. Não é só através da dor que eu posso me colocar em movimento. Tem algo muito precioso que a gente pode acessar sem depender da dor, que é a nossa vontade. Quando a gente diz, né, a gente pode ir pelo amor ou pela dor, é mais ou menos disso que a gente está falando. A lucidez, o esclarecimento, esse ampliar de consciência, muitas vezes nos permite seguir nessa construção de paz por escolha. Mas não nos iludamos. Essa é uma escolha que vai necessitar de esforço, de empregar-se energia de qualquer forma. Então, através do esforço e da vontade, a gente constrói muita coisa. Mas quando a gente não está muito disposto a se esforçar e não tem muitas referências e nem muita vontade de construir segundo referências mais saudáveis, aí vem a amiga dor mesmo. E nós devemos agradecer a isso. Porque já que a gente não dá conta de fazer de outro jeito, que bom que pelo menos ainda existe esse jeito para nos impulsionar. E por isso a gente vai vendo sentido em frases que poderiam não fazer tanto sentido para alguém que está ligado, conectado apenas ao plano do sucesso, segundo a matéria, né? Aquela frase que também nos diz: a tudo dai graças. Agradece-se por já ter a condição de estar aqui aprendendo, como também podemos agradecer pelo momento de dor que se impõe na nossa vida e serve de mola propulsora para fazer com que a gente se movimente. Emmanuel segue dizendo, então, depois de nos dizer que a calma no plano inferior, que é o nosso plano, pode não passar de um estado de estacionamento, ele diz que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, se estar quietinho, né, sossegado, de boa na lagoa, quietinho aqui, pode significar algo perigoso, pode significar estacionamento, estar em verdadeira paz, muitas vezes, quando a gente já está um pouco mais maduro, vai significar estar trabalhando. O trabalho traz paz. Porque é essa paz da vontade em exercício. A paz de quem não depende do convite da dor para agir. Age pela escolha. A escolha é fruto da lucidez, mas com esforço. Porque trabalho é esforço, né, gente? Sempre. Seja em que campo for, trabalho envolve esforço. Mas, se a gente para pensar, se a gente não confunde felicidade com alegria momentânea, o fruto do trabalho geralmente é a satisfação da construção. Quando você trabalha, você tem frutos. E esses frutos nos trazem um estado de contentamento, de satisfação, que é uma satisfação muito duradoura, a satisfação do dever cumprido, a satisfação do mérito, do se sentir capaz. É o oposto da baixa estima. A gente começa a se ter em melhor conta, porque construímos através do nosso esforço e do nosso trabalho. Então, a vida de alguém que se diz feliz, ela é permeada por satisfações repetidas, muito mais do que por alegrias transitórias. As alegrias também fazem parte, claro que sim, mas é comum que a gente encontre pessoas que têm diversas vezes frequentes motivos para se alegrar, mas que passado aquele momento fugaz da alegria, volta para um estado de apatia, entristecimento, melancolia. Isso é comum, né? Isso faz parte aí da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas as pessoas que estão em franca construção e com consciência sobre o que fazem da própria vida e o mérito do seu próprio esforço, geralmente elas se encontram satisfeitas de uma forma muito mais consistente. Então, geralmente são mais felizes mesmo. Já nós, nesse nível que estamos, conseguimos
perceber isso por experiência prática na própria vida, né? O quanto é bom conquistar uma vitória do nosso esforço. Quanto é bom, por exemplo, estudar para um concurso e ser aprovado. Quanto é bom fazer economias, né? Juntar nosso dinheirinho precioso ali para conseguir comprar o nosso carro, a nossa casa, que são construções no plano da matéria, nós vivemos no plano da matéria, mas são satisfatórias quando fruto do nosso esforço e que a gente está em paz com a própria consciência de dever cumprido. Pode ser motivo de muita alegria ganhar um carro, mas quando o meu esforço não está envolvido, passado o carro, e aí? E o que eu faço daquele vazio que aparece depois? É o que Saulo sentiu, né, antes de mudar de seu nome para Paulo. Tinha conquistado tanto, e aí? E aquele vazio que ele sentia no peito? E aquela falta de consistência, apesar de todo o esforço? Ali já era fruto de muito esforço, mas o que faltava? Faltava a noção da espiritualização, né, desse valor amoroso do Criador em relação a nós. De forma que isso tudo é um processo, é gradativo, demanda tempo, demanda paciência, e a gente não precisa ter pressa, na minha opinião. Assim, muito francamente, não recomendo a nenhum de nós pressa, porque na pressa a gente tende a dar passos muito largos e se embananar nos próprios pés e levar quedas muito feias. Principalmente porque, como a construção na natureza é sempre gradativa, às vezes a gente acaba caindo em movimentos de auto-engano. Então a gente ilude-se de ser o que ainda não é e tenta se movimentar como se fosse e acaba tendo movimentos de baixa consistência que geram dor para a nossa vida. Então, no nosso tempo, né, é sossegado no sentido de estar conformado com a própria situação de quem somos, mas com um norte muito bem definido do que desejamos vir a ser. Eu só virei a ser aquilo que desejo se eu entender de onde eu estou partindo. Então, quem sou eu hoje? Porque é a partir desse que sou eu hoje que eu vou construir aquilo que está no meu alvo, aquilo que está na minha mira, no meu desejo de construção. Emmanuel segue dizendo que o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. O mundo pode nos fazer ter momentos de paz, de vitória, de conquista, sem dúvida, mas são fugazes. Uma paz muito mais duradoura é aquela que o Cristo nos convida a olhar, é aquela construída no nosso interior, que significa que, mesmo que tudo venha a ruir no meu mundo exterior, eu ainda sustento um estado de equilíbrio satisfatório. Do que a gente está falando aqui, gente? Viver uma vida com suas dificuldades do dia a dia tem sua dificuldade, mas existem momentos na vida da gente que são verdadeiramente desafiadores. E nesse momento, sem estrutura, a gente muitas vezes não consegue mesmo sequer parar em pé. Se a gente pensa, né, a respeito dos valores externos, a maioria de nós está ligado a pessoas que amam, a uma família, né, e pessoas muito amadas por nós. Se a gente imagina, por exemplo, que essas pessoas nos são tiradas, será que a gente tem condição de sustentar algum nível de paz? Se um filho me é tirado, perco meu filho para a morte, por assim dizer. Será que eu consigo sustentar um estado de paz? Eu fui muito esforçada ao longo da vida. Eu consegui conquistar uma série de coisas, né? Consegui, sei lá, passar num vestibular, fazer um curso que eu queria, arrumar um emprego, ter uma certa solidez dentro do meu campo profissional, comprar minhas coisas. Mas aí, de repente, explode uma guerra, eu perco tudo aquilo que eu tinha aqui construído no mundo, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais emprego,
um monte de pessoas que eu amo se foram por conta de decisões de outros que não levaram tudo isso em consideração. E aí, eu tenho condição de sustentar uma paz? Tem gente que tem, e tem gente que não tem. E esse é o nosso convite, é desenvolver em nós esses alicerces, apoiados pelo ensinamento do Cristo, para que, mesmo que tudo do lado de fora nos seja tirado, a gente consiga sustentar um estado de equilíbrio, de paz interior. Isso significa não haver sofrimento? Claro que não, né, gente? Claro que não. Quando a gente olha até para Jesus, no seu momento de martírio, passando por tudo aquilo, no mínimo, a gente concebe que o corpo dele sofreu muito, que ele sentiu dor. Ele não foi anestesiado para passar por tudo aquilo, mas existia uma força interior maior que sustentava todo aquele processo. E se a gente sai da figura do Cristo, porque quem somos nós para nos compararmos diretamente ao Cristo, né? Mas então vamos nos comparar à figura dos primeiros cristãos, que vieram ao tempo do Cristo e logo após o Cristo, e que sofreram aquelas perseguições que a gente estava comentando aqui agora há pouco, e que iam para as arenas, para o circo, para ser figura de escárnio e de punição. E na arena iam enfrentar os leões a devorá-los. E que conseguiam ir para dentro da arena, cantando. Sem sofrimento, eu duvido muito, mas com uma força interior que sustenta. Jesus nunca nos prometeu a falta do sofrimento, a ausência do sofrimento, ou esse tipo de proteção que é mais conectado à matéria do que o espírito. Ele sempre nos alertou, né, que aquele que desejasse segui-lo ia ter que carregar a própria cruz, ia ter a própria cota de dificuldades a romper. E isso, inclusive, é parte da lei de justiça. Né? O nosso aprendizado se constrói por mérito. Existe uma lei de justiça, existem consequências de muitos atos, frutos da nossa imaturidade, com os quais nós vamos ter que lidar e que são dolorosos para nós. Mas isso faz parte. A gente não precisa se sentir desamparado por isso. A gente não precisa se sentir abandonado por Deus nesses momentos. Não é porque as coisas não saem do jeito que eu desejo, até porque, em geral, nós ainda somos muito materiais, então o meu desejo, na maioria das vezes, atende às necessidades do nosso plano de conforto material. Mas não é porque não sai do jeito que eu desejo que eu não esteja sendo abraçado pelo amor do Criador. E compreender isso é muito protetivo para nós, para o nosso crescimento, para a nossa estrutura espiritual. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a ausência da guerra, da luta. A paz dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Eu tenho o que é necessário, eu não preciso me mover, eu posso curtir o meu momento. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A paz dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A paz dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração do inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. As referências do mundo de paz
o lugar onde tantas vezes estacionamos, aqui estão muito bem representados. Dizemos estar em paz quando estamos nesse ponto mais equivocado da nossa caminhada muitas vezes. E é por isso que tantas vezes a gente precisa da nossa amiga dor, que vem nos tirar desse conforto, do conforto da viciação, do conforto que a gente chama de conforto, né, de poder explorar aquele mais simplório, o conforto de poder vingar a minha vontade e punir o meu adversário, o conforto de ter os meus caprichos atendidos, tantos confortos, tanta paz, segundo o sentido do desejo imaturo que a gente ainda carrega, mas que realmente não fazem muito sentido quando a gente começa a aprender a olhar pelos olhos do Cristo. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. Estão em profundo erro e muitas vezes se sentindo vitoriosos. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueça, contudo, que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Que bonito pensar assim. Que bacana poder refletir sobre tudo isso que a gente hoje consegue ver sentido, porque pensemos, gente, há algum tempo atrás, nada disso ia fazer sentido e nós íamos estar talvez muito mais empenhados na luta da conquista da paz, segundo esses parâmetros equivocados. E muitas vezes hoje ainda estamos mesmo, buscando a paz segundo os valores do mundo. Mas a gente já tem o benefício da dúvida, a gente já tem algo aqui nos cutucando, nos impulsionando para mudar a perspectiva, para olhar por outro ângulo. E eu queria convidar a gente para esse final, relendo, a mensagem de Jesus que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque com Ele nós podemos contar com muita segurança. E nesse clima, eu quero convidar todos agora para que a gente possa fechar nossos olhos mais uma vez, respirar fundo, nos sentar de forma confortável, agora um pouco nutridos por todas essas reflexões, para nos colocarmos em condição de receber o passe, as bênçãos, o tratamento e de sermos ativos nesse processo. A gente sempre trabalha com o nosso próprio esforço envolvido no nosso movimento de equilíbrio e de cura. Então, eu quero convidá-los para um momento de desdobramento em que a gente se projeta para além da matéria que envolve nosso corpo. Então, em uma contagem simples, a gente vai sentir como se a nossa estrutura espiritual se afastasse um pouquinho do nosso corpo físico. Em 1, 2, 3. E se afastando, se desprendendo um pouco dessa matéria física, nós vamos caminhando aqui na direção do quadro, do fundo da tela. E vamos caminhando, atravessar, chegando num jardim que se encontra aqui atrás. Jardim cheio de flores multicoloridas, com um perfume agradável, com uma temperatura agradável, uma brisa suave, um ar leve que nos penetra o pulmão. Enquanto a gente caminha, a gente vai sentindo o toque gracioso da natureza em nós. Nós vamos
absorvendo da natureza. E vamos chegar até um cantinho desse jardim onde um querido amigo que habita a esfera espiritual, um protetor, um familiar, um anjo de guarda, enfim, alguém muito caro ao nosso coração, vem ao nosso encontro para também ele estender sua mão sobre nós, nos transmitindo uma energia curadora, uma energia terapêutica que nós vamos acolhendo, impulsionados pela nossa vontade de sermos melhores, de sermos mais saudáveis, de levar alívio àquele ponto mais necessário para o meu momento atual. Com a permissão do Cristo, com a proteção dos amigos espirituais, esse amigo benfazejo nos aplica um passe terapêutico e nós, por já mais lúcidos, vamos nos empenhar em receber de coração, com gratidão e com amorosidade, tudo isso que nos é direcionado nesse momento. A cada respiração, a cada momento, vamos trazendo para a nossa estrutura etérea, para o nosso perispírito, para o nosso corpo fluídico, toda essa energia terapêutica. E uma vez que esse passe vai finalizando, recebemos um abraço carinhoso desse mentor, desse amigo, desse familiar. Sentimos o nosso coração batendo forte, rápido, por estar alegre, por estar reconhecido de tantos benefícios recebidos. E agradecemos por isso. Agradecemos a Ele, agradecemos a Jesus, agradecemos a todos que se empenham nessa atividade da comunidade espírita Ramatiz, que tanto tem contribuído com as nossas vidas. E depois desse abraço afetuoso, nós nos colocamos presentes ainda nesse jardim, mas agora caminhando na direção inversa, na direção de voltar até onde deixamos o nosso corpo repousando aqui no salão. Então a gente vai deixando o jardim, amparado pela luz da lua, chegando de volta até a nossa cadeira, onde nos colocamos à frente do nosso corpo físico e como que nos sentamos de volta sobre ele, mas agora transmitindo ao corpo tudo aquilo que recebemos. E assim, em 3, 2, 1, vamos sentindo nossos pés, pernas, quadril, abdômen, tórax, braços, pescoço, cabeça, tudo muito bem reconectado, mas muito energizado agora por tudo que recebemos durante esse tratamento que foi feito hoje. E com o coração cheio de alegria, elevamos uma vez mais o nosso pensamento a Jesus, dizendo-lhe: Senhor, obrigada pela oportunidade, obrigada pela proteção, pelo carinho, por tudo que recebemos continuamente de vós, pelo seu afeto, pelo seu amor por cada um de nós. E que esse mesmo amor que agora vibra em nós, também possamos transmiti-lo ao mundo à nossa volta. Possamos voltar para casa abastecidos desse afeto, desse amor e transmiti-lo a todos aqueles com quem nos encontramos na nossa residência, mas não só ali, nossos familiares mais distantes, as pessoas com quem trabalhamos, com quem convivemos, nossos amigos. Senhor, que nós possamos transmitir isso a todos, até aquelas pessoas com quem temos mais dificuldades e problemas, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho de forma temporária, que elas possam receber de nós um pouco dessa paz, dessa amorosidade que também nós recebemos de Ti em tantos momentos da nossa vida. Nos acompanhe no nosso caminho de volta, nos abençoe ao longo desse resto de semana, desse resto de ano, esse período tão importante que envolve o Natal, onde as consciências se voltam ao Senhor e ao Teu exemplo. Mestre Jesus, se faz presente na nossa vida hoje e sempre, que assim seja.